Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo pedido por vocês, em live principalmente, e também foi pedido por uma querida, uma inscrita maravilhosa, a Lei, que também tá sempre por aqui, porque vocês têm algumas dúvidas tanto sobre o processo de emagrecimento, como sobre alimentação, academia, hormônios, enfim. E vocês pediram para eu vir aqui para dar algumas respostas do que eu penso em relação a isso, né? Então, antes de mais nada, antes de começar essas respostas que eu selecionei, que foram perguntas de vocês em live e aqui nos vídeos também, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem também mais algumas dúvidas que vocês têm para talvez precisar fazer uma parte 2 desse vídeo. Então vamos lá, fiz algumas anotações aqui, ó, para também o vídeo não ficar muito extenso, né? Mas eu vou iniciar por uma pergunta. Quantos processos de emagrecimento você fez? Alguns. Desde muito nova eu tenho problema com sobrepeso. E que eu já passei por processo de emagrecimento com um médico, foi pelo menos 4 processos, tá? Mais recentemente, após a pandemia, foram 3 processos, tá? Por isso que hoje em dia eu posso falar até com um pouco de propriedade sobre o procedimento, sobre esse caso, né, que eu tô fazendo de emagrecimento, tudo, porque eu já entendo sobre isso, estudo bastante sobre isso e também sou da área da saúde, né? Então, não é nada assim perdido que eu faço, tá, gente? Não é nada na louca. Sempre tudo com muita dedicação, conhecimento. E eu sempre indico pra vocês, se vocês terem dúvidas sobre o procedimento, procurem o médico de vocês, a médica de vocês. Eu, como já fiz muitos tratamentos com médico, eu estou indo sozinha nesse processo até chegar a parte que eu precise de uma orientação, uma ajuda, que daí sim eu vou atrás de médico. Porém, eu não faço nada extravagante, não me arrisco e também tenho a ajuda de outros profissionais, que são a nutricionista e a personal trainer, tá bom? Outra pergunta. Monjauro ajuda a perder gordura localizada? A resposta é não. Meninas, a perda de gordura, ela não é localizada, ela não é uma coisa que a gente pode escolher, falar assim, eu tenho essa gordura no braço, tá me incomodando no meu abdômen, eu vou perder ali. Tudo funciona baseado no teu biotipo. Tem gente que tem mais gordura na região de cima do corpo e menos embaixo. Tem gente que tem mais gordura na região de baixo e menos em cima. No meu caso, eu tenho mais gordura na região de baixo, como eu já falei pra vocês. Meu corpo é pera, né? Em cima é mais fininho e embaixo eu sou maior, que é onde é mais localizado grande proporção aí do meu peso. Mas a gente não pode escolher aonde a gente vai perder essa gordura. É algo que acontece como um todo. Como a gente perde gordura na face, a gente perde gordura no ombro, nas mãos, nos pés, em toda a região do corpo de uma vez. Aí aonde ficam aquelas gordurinhas localizadas mais persistentes é onde o nosso biotipo segura mais células de gordura. E isso aí a gente vai ter que trabalhar bastante academia, fazer mais dieta ainda para ir perdendo mais ainda, talvez secar bastante, depois fazer uma dieta com mais caloria para ir ganhando mais músculo e trabalhar bastante academia. E tem casos até que as meninas fazem aí, meninas não, né? Que as pessoas fazem lipoaspiração para tratar, porque aquela gordurinha daquela região realmente não sai. Então não funciona, tá, gente? Mais uma pergunta. Como lidar com a frustração da semana que não perde peso? Não é fácil. Não é fácil, porque quando a gente inicia um tratamento como essa medicação de tirzepatide, é algo que na internet falam como se fosse algo milagroso. E realmente é, né? É uma medicação muito inteligente, muito boa. Porém, tem semanas que se o déficit calórico não for o suficiente, o que já aconteceu comigo, você até ganha algumas gramas. Eu não cheguei a ganhar, tipo, 1 quilo, 1,5 quilo em uma semana. Mas já ganhei, sim, 500 gramas, 600 gramas em algumas semanas aí do tratamento que eu fiz. Então, você tem que trabalhar bastante a tua cabeça antes de começar a fazer esse procedimento, porque você tem que saber que pode acontecer. Tem semanas que você acaba treinando menos, tem semana que, tem uma festa de aniversário, você vai comer um pouco mais. Então, meninas, tem que estar com a cabeça, com o psicológico bem certinho ali pra cuidar, que quando houver reganho, vocês fiquem tranquilas, tá? Daí é aquela coisa,
Subi na balança, houve reganho, opa, hoje já vou equilibrar mais a minha alimentação, fazer mais corretamente minha dieta, fazer um cardio e assim por diante para ir equilibrando novamente essa perda de peso. Você está se planejando para fazer o desmame do Mounjaro? Sim. Como reduzir doses? Meninas, o meu planejamento de tratamento é o seguinte: subir 2,5 miligramas até chegar nos 15 miligramas da medicação, que foi algo que eu aprendi num vídeo de uma doutora aqui no YouTube, que ela fala que foi subindo gradativamente com a maioria dos pacientes dela, 2, 5, 7,5, 10, 12 e 15. E manteve o 15 por um período até estabilizar aquela perda de peso, até chegar ali numa perda de peso que a pessoa tá feliz, achou que é o suficiente e que vai ficar feliz com esse peso, enfim. Aí iniciar talvez um desmame da medicação. Tem pessoas, que eu vi também num vídeo de um outro médico, que tem que manter a manutenção com 15 miligramas. Tem pessoas que conseguem descer até 2 miligramas. Tem pessoas que não têm tanto peso para perder, que iniciam ali com 2,5 miligramas, vai para 5, vai para 7,5, fica ali no 7,5 e daí depois desce, reduz. 5, 2,5 e fica com 2,5 por um tempo para manter. E tem gente que não usa mais a medicação e consegue ficar tranquilo com isso. Então tudo depende. Vai depender de como meu corpo vai reagir. Primeiro de tudo, mas como eu ainda não terminei essa primeira fase do meu tratamento, eu tô bem tranquila em relação a isso ainda. Outra pergunta: que horário está treinando? Meninas, isso aqui é algo também para vocês pensarem aí no dia a dia de vocês, em como está o planejamento da semana de vocês, em como que é a rotina de vocês. A minha rotina de trabalho, ela é bem pesada, bem extensa, porque eu faço atendimento ao público, eu tenho meu estúdio, então eu faço alguns horários a mais do que a maioria das pessoas fazem aí quando tem um trabalho de carteira assinada. Então eu atendo até mais tarde da noite, ou vou mais cedo, ou atendo do horário de meio-dia, enfim. Aí faz 2 anos que eu tava deixando minha agenda fechada até 9h30 da manhã, pela manhã, para eu ir na academia de manhã. Mas, como eu tinha falado com vocês em algum vídeo aqui do canal, eu andava com muita preguiça de ir pela manhã na academia. Eu acordava cedo igual, mas eu ficava naquela letárgica, sabe? Eu queria tomar café com calma, eu queria arrumar as coisas na minha casa. Quando eu via, passava o horário, já estava quase perto das 9 horas e eu tinha que me arrumar para ir trabalhar. E isso eu arrumava como desculpa para não ir na academia. Aí eu comecei a tentar ir na parte da noite. Meninas, eu já não tenho mais energia na parte da noite. Quando eu era mais nova, eu conseguia ir na parte da noite, porque eu tinha mais energia. Mas agora, com o meu trabalho, eu não consigo mais ir na parte da noite. Chega às 7 horas da noite, eu já tô esgotada e não consigo ir. Aí conversei com a minha personal e ela topou me atender 3 vezes na semana no horário do meio-dia. E tá dando muito certo pra mim, por quê? Porque eu tenho que sair do salão. Eu tenho que ir pra algum lugar. Eu tenho que ir pra casa almoçar, ir pra um restaurante almoçar, enfim. E são vários dias que eu não atendo no horário do almoço. Eu tava me cuidando em relação a isso pra não trabalhar também demais, não exagerar na minha rotina e ficar mais tranquila. É corrido? É bastante corrido. Eu saio do salão 11h40, às vezes meio-dia, vou correndo pra academia, já saio de casa trocada, às vezes só coloco um scrub por cima, uma roupa por cima pra não atender com a roupa da academia. Às vezes até só um jaleco. Vou pra academia, treino, 1 hora eu volto pra casa, tenho que tomar um banho rápido, comer rápido a minha marmita que tá feita já e voltar a atender 1h30. E tá assim a rotina, gente. Mas eu tô conseguindo treinar, eu tô muito contente. É cansativo, lógico, mas é cansativo também se você treinar em qualquer outro horário, gente. O treino, ele não é uma coisa assim que você vai ficar, nossa, que delícia, que maravilha. Quem faz isso, quem fica feliz desse jeito, contente com o treino, é quem tem tempo, quem já tem como dominar o próprio tempo, né? Quem manda no seu tempo. Então tem pessoas aí que já estão super bem de vidas que elas mandam no tempo delas, elas fazem academia, daí ficam umas 2 horas descansando, enfim. Mas nós, réis mortais ainda, a gente que tem que correr, né, pra dar conta do dia da gente, realmente, gente, é cansativo. Porém, eu tô muito contente porque eu estou conseguindo fazer o que foi proposto, estou conseguindo treinar e isso tá me deixando forte e eu tô vendo realmente diferença, tanto no meu corpo, com a ajuda da medicação, mas eu tô vendo diferença com o treino pesado
E também em ter mais disposição para treinar. Cada vez que eu vou treinar, eu tenho mais força para treinar. E antes, como eu picava muitos treinos, eu ia, que nem minha personal falou, cada 10 dias do ano você foi um dia. Eu sentia muita dor. Eu fazia um treino, gente, parecia que eu tinha apanhado de pau. Porque eu tinha muita dor no meu corpo. E agora não, agora eu termino o treino, no outro dia sinto uma dor, mas é pouco desconforto, no outro dia eu vou e treino e assim vai indo. Então eu tô muito contente com esse horário que eu tô fazendo, espero conseguir manter ele. Vamos para outra pergunta. Você acha que após o Mounjaro, a fome volta rápido ou é gradativo? Tem casos, eu ainda não sei, né, gente? Porque eu não fiz ainda o desmame, enfim, não aconteceu comigo. Mas quando eu parei de usar a semaglutida, que é o Ozempic, aconteceu esse negócio de voltar à fome, tá, gente? E há relatos aqui na internet, e há relatos de amigas minhas também que já fez, já reduziu dose ou parou com a medicação, que a fome volta assim, ó. Logo depois. E volta forte, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar a medicação para fazer uma reeducação alimentar, para quando você tá inserido nessa reeducação alimentar, mesmo que você tiver com fome, seja algo natural. Seja algo que você vai falar assim, eu tô com fome, mas eu vou comer uma proteína. Tô com fome, mas eu vou comer minha marmita que tá feita. E assim por diante, entendeu? Eu tô com fome, então eu vou comer algo mais calórico, colocar um carboidrato ali, mas eu vou treinar logo depois, pra ter esse ânimo. Por isso que as pessoas magras e atletas, enfim, que treinam, têm uma dieta boa, continuam magras e se mantêm a vida toda, porque elas têm uma reeducação alimentar e uma rotina. E é isso que quem é obeso tem que trabalhar a cabeça, gente, porque a gente que é obeso, eu e pessoas aí que me assistem, nós temos um problema na cabeça, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. Focar bastante agora, enquanto tá usando a medicação, aproveitar o momento pra entrar em reeducação alimentar para quando tiver sem a medicação ou mantendo ela com uma dose menor, ter esse autocontrole, né? Outra pergunta. Como está sendo a sua alimentação? A minha alimentação, gente, está sendo baseada na minha dieta que eu fiz com um nutricionista. Vou comentar com vocês sobre a alimentação que eu estava tendo antes de consultar com a minha nutricionista, de ter certeza do que eu precisava comer, das gramas, enfim. Estava focando muito em fazer o uso de proteína na alimentação. Tanto proteína como carne, queijos, no meu caso carne, queijo, e não tem muito o que passar disso, que eu tenho alergia a ovo. Mas eu tava focando bastante em usar whey protein também, porque como eu tenho alergia ao ovo, acaba faltando, né, pra me suprir essa dosagem de whey que eu tenho que consumir. Então, meninas, o que vocês têm que focar é comer proteína. Fazer uma alimentação bem forte em carne, ovo, whey protein. Que seja a maior parte da refeição de vocês a proteína. Porque isso vai fazer com que vocês percam peso de forma gradativa e correta e não fiquem flácidas. Meninas, eu que sou esteticista, trabalho com pele, eu sei o problema da flacidez. Só cirurgia resolve. Se vocês têm uma flacidez muito grande, vocês vão ter que fazer remoção cirúrgica. E é uma coisa que eu não pretendo passar. Eu não pretendo passar por cirurgia. Se precisar, paciência, vou guardar a graninha aí pra fazer. Mas eu não pretendo passar por cirurgia. Então eu tô cuidando com isso. Consumindo bastante proteína. Aí eu resolvi consultar com a nutricionista e ela me passou uma dieta totalmente regrada, porém da mesma forma que eu tava fazendo, consumindo bastante proteína, carne, whey protein, enfim, gente, então é isso. Basicamente isso, uma dieta de quem tá fazendo uma reeducação alimentar e perda de peso usando medicação, tem que ser rica em proteína, tá bom? Vegetais, legumes, enfim. Mas o mais importante é pouco carboidrato, não zerem carboidrato, muito importante. Porque senão vocês vão ficar fracas, né? E daí a gente começa a ficar mocheba, sabe? Assim, aquela pessoa que tá morta, viva, sabe? Então, assim, foquem em comer carboidrato sim, mas uma quantidade adequada, pouquinha coisa, pra vocês terem força pra viver, pra treinar, né? Pra ter alegria de vida também, né? E focar bastante em consumir bastante proteína, tá bom? Nas refeições, meninas. Outra pergunta. Está tendo flacidez ou a academia está ajudando? A academia está ajudando muito. Tem um pouco de flacidez, né?
não tem como, porque eu perdi bastante peso já foram 12 quilos. Mas é uma flacidez muito tranquila, muito controlada. Eu consigo mostrar pra vocês a questão do braço, né? Ó, meninas, meu braço, ele tava um braço de polenteira quando eu comecei a fazer o tratamento, né? Também era 12 quilos a mais. Mas, ó, a flacidez dele é pouca, ó. Se eu balançar, é pouca sobra de pele, entende? Não tá me incomodando. Se eu forçar o braço, ó, nem sobra pele. E eu ainda não fiz nenhum tratamento estético, porque existem tratamentos estéticos que ajudam com essa flacidez. Ó, nem tô forçando o braço, só por ele não tá esticado, ó como tem pouca flacidez. E se eu forçar aqui, ó, o musculinho aqui tá bem forte, tá? Tô treinando pesado. Daí na barriga eu não tenho muita flacidez, porque eu não tenho filhos, né, gente? Então não tá me incomodando também. E nas pernas eu também, como eu tô treinando bastante pesado, não tá me incomodando flacidez. Um pouquinho no interior de coxa, mas é pouca coisa, tá? Está quase acabando as perguntas que eu selecionei. Agora vamos para umas perguntas polêmicas, né? Mais polêmicas do que essas daí. Por que você usou hormônios? Meninas, eu usei hormônio depois que eu fiz toda a perda de peso que eu falei com vocês, logo depois da pandemia, que eu perdi mais de 30 quilos. Aí eu cheguei a usar oxandrolona por 1 ano e meio, mais ou menos, porque a médica passou pra mim. Não usei hormônio por conta, tá? Porque eu acho que mulher tem que fazer um uso muito adequado de hormônio, se for necessário, e se a médica passar pra vocês. Porque, meninas, o hormônio é algo muito sério. Nós, mulheres, a gente não tem um corpo que é preparado para receber hormônio, né? Inclusive, eu que tenho ovário policístico, eu já tenho a testosterona no meu corpo elevada. Mas, como eu tava mocheba, que eu perdi muito peso aquela vez, e daí eu tive bastante flacidez, a médica passou o hormônio como forma de eu ganhar mais músculo e perder um pouquinho da flacidez e ter mais energia também, porque eu tava muito pra baixo, sabe? Aí, meninas, com o hormônio, eu fiquei muito bem. Quem fala aí pra vocês que não é bom, vai tá mentindo, porque não tem como, meninas. Foi maravilhoso, porém, depois que eu parei, deu ruim. Da mesma forma que é muito bom enquanto tá usando, se você para, você faz assim, ó. Então é uma coisa que agora eu não quero mais passar por isso. Então eu tô escolhendo fazer esse processo de emagrecimento agora e eu não pretendo usar mais hormônio, tá? Qual usou? Uma outra pergunta. Eu usei a oxandrolona de 5 miligramas por dia. Eu usava metade do comprimido de manhã e metade à tarde ou à noite, eu não lembro. Acho que é 12 horas de diferença da dose. Meninas, quando eu tava usando, foi maravilhoso. Eu fiquei forte, eu treinava pesado, eu virei uma geladeira Frost Free Duplex, assim, que eu era muito forte. Mas eu sentia muito mais fome. Quem fala que usa hormônio pra emagrecer tá mentindo, tá? Não é pra emagrecer, porque a fome aumenta um monte. E outra coisa, os colaterais, no meu caso, foram horríveis. Horríveis, tá? Então, assim, é uma escolha que a pessoa faz pra vida dela. Que nem as meninas que fazem o uso de hormônio pra se apresentar em palco, porque são atletas, porque vendem a imagem delas como atleta, ganham dinheiro com isso. Elas aguentam os colaterais, porque isso é uma escolha, porque elas estão fazendo algo por algo. No caso da gente, meu e de quem tá aí assistindo o vídeo, esperando algo pelo hormônio, não vai trabalhar com ele, não vai... Enfim, vocês estão me entendendo. Não sei, gente, se vale a pena, tá? Porque os colaterais em mulher, eles são muito... assim... na época, uma amiga minha que faz o uso de hormônios há muito tempo falou assim que eu sou muito sensível ao hormônio. Pode ser que sim, pode ser que porque eu já tinha testosterona alta por causa do ovário policístico. Mas, meninas, eu tive acne grau 3 no meu rosto. Horrível. E como eu sou esteticista, tava difícil ter essa acne, porque eu comecei a parar de vender procedimento estético para os meus clientes, porque as clientes falavam assim, sim, mas o que aconteceu com o seu rosto? Toda cliente que passava ficava preocupada com o meu rosto, que tava horrível. No peito e nas costas também, como se fosse uma adolescente. Meu cabelo caiu muito. Meninas,
caiu demais. Eu fiquei com pouquíssimo cabelo, sabe? De ter que cortar o cabelo mais curto, porque tava horrível, horrível. E na época eu usava um cabelo loiro, que já é um cabelo sensível, daí caiu. Enfim, a voz ficou um pouquinho mais grossa, minha voz ela era mais fina, ela ficou bem mais grossa do que tá hoje e voltou um pouquinho, tá? Aí hoje é essa voz que eu tenho aqui. Mas a voz também mudou. E nas partes baixas eu não senti nenhuma diferença, mas eu tenho amigas que falam que cresce o trem ali também. E depois não tem o que fazer, gente. Entendeu? Então é uma escolha. Já tenho casos de pessoas também, de amigas minhas que falaram que usaram hormônio também a cara derreteu, porque perde muita gordura, daí a cara fica mais flácida, já teve que fazer até cirurgia pra levantar essa pele. Então, meninas, é uma escolha. Vocês têm que escolher o que vocês querem. Só que quando vocês, se caso vocês escolherem usar isso, usem com médico, orientação médica, por favor, porque daí vai tentar pelo menos reverter o que aconteceu. Eu, na época, eu fiquei sem dinheiro e daí não dei continuidade no tratamento, deu, ó, me ferrei grande, tá? Grande. Então, assim, não façam uso disso sem orientação, tá bom? Acho que é isso, meninas. As perguntas que eu selecionei, pra também não ficar muito, né, assim, muito pesado, né? Ah, e outra coisa que também me perguntaram e eu vou falar agora pra vocês. Mulheres, os hormônios injetáveis não foram feitos pra nós, tá? Se caso o médico de vocês passar, é outra história, mas não usem hormônios injetáveis indiscriminadamente, tá? Cuidem. Se for uma escolha de vocês, se é isso que vocês querem, cada um pro seu cada um. Mas se for pra eu dar uma dica pra vocês, cuidem. E bastante, tá? Porque daí os colaterais vêm mais forte ainda. Beleza, meninas? Eu acho que algumas perguntas foram isso. Façam as perguntas por aqui, que daí eu faço a parte 2 desse vídeo. Que eu acho que é um vídeo que esclarece bastante coisa e ajuda também vocês que têm algumas dúvidas. E, de novo, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, comentem todas as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo.